Bom, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do SafeCast, hoje com convidados. Hoje é o nosso primeiro episódio dessa temporada do SafeCast, com mais de um convidado, para falar sobre um tema que acho que exige dois convidados, porque é um tema que, pelo menos para mim, é bastante complexo, que é o fantástico mundo das soluções em nuvem, né? Nossos convidados de hoje é o Norton Torga e o Alexandre. Eu vou falar, Alexandre, depois você me corrige se eu estiver errado, mas eu imagino que a pronúncia seja Alexandre Roster. Eu imagino que seja isso. É 10 isso? barra 10. Cara, acertou de primeira. Incrível. Eu nunca vi alguém acertar meu sobrenome de primeira. Tá vendo, cara? Eu tenho Parabéns. dom para isso, eu tenho dom para isso. Não, Aproveita incrível. então, Alexandre, se apresenta para o pessoal, cara. Bom, gente, eu sou o Alexandre. É isso. O que você faz da vida, Alexandre? Pelo amor de Deus. Então, gente, o que eu faço da vida? Olha, é complicado. Toda vez que eu vou preencher um cadastro, pergunto assim, profissão, eu penso, meu Deus do céu, e agora o que eu vou responder, né? Garoto de Porque programa. garoto de programa, Vai morrer pobre, né? cuidador de sistema, limpador de lixeira de e-mail, sabe? É assim, esse tipo de coisa, né? Mas não, na verdade, eu sou um administrador de sistemas, tá? E eu tenho uma quedinha por desenvolvimento, então a gente muda um pouquinho para engenheiro DevOps e tal. Mas basicamente eu trabalho cuidando de sistema operacional, tá bom? É isso que eu faço. Sensacional. E você, Norton? Então, eu sou técnico de impressora de parente. Nas horas vagas, né? Ah, nas horas vagas eu substituo da gente. Assim como o Ale, eu também sou administrador de sistemas, mas eu fui um pouquinho além aí. Também trabalho com bastante desenvolvimento. Acho que hoje em dia uma parte da minha função realmente é muito desenvolver e gerenciar time de desenvolvimento de infraestrutura no geral. Então, eu sou o cara que, se deu BO, você não conseguiu resolver, você taca na minha mão e eu tenho que resolver porque eu não tenho ninguém para poder passar. É a ponta da corda. É a Eu última sou instância. exatamente o próprio otário. É o Gandalf, tá ligado? Ele é o Gandalf. Ele, o shall not pass. Dele não Eu tô passa. mais pra Severino, mas vamos lá. Existe a versão romântica, né? Que é o Gandalf, Uhum. ótimo, a Isso. versão romântica Uhum. linda, mas existe a versão Severino, né? Que é a verdadeira, no final das contas é o que resolve tudo. Toda Exatamente. empresa precisa ter, né, cara? Toda empresa precisa ter. Eu acho que geralmente isso acaba recaindo realmente para quem tá à frente do negócio. E aí, aproveitando um pouquinho, eu queria que vocês falassem da Infinity, tá? Até porque eu acho que isso vai ajudar a gente a entrar no tema. Me fala um pouquinho o que a Infinity faz. Massa. Vamos lá. Vou começar, você continua. Pode ser, Ale? Manda ver. Então vamos lá. O objetivo da Infinity é deixar a nuvem simples. É basicamente isso. Tá? Então o que a gente quer fazer? Hoje, para você ter uma aplicação web, você precisa ter centenas de recursos. Né? Você tem que instalar CDN, você tem que mexer com DNS, você tem que colocar um AF, você tem que escolher seu provedor de nuvem. E olha que a gente nem chegou na nuvem ainda. Hein? Eu já comentei várias coisas aqui que nem a nuvem em si. Mas aí depois tem que escolher seu provedor de nuvem, aí você tem que ver quais são os ambientes em nuvem que você pode trabalhar. Aí você fica assim, putz, mas o que é servidor dedicado? O que é VPS? É muita coisa. Né? O que a Infinity quer fazer? A Infinity quer simplificar tudo isso, e a gente vem fazendo isso, graças a Deus, há bastante tempo. Eu acho que vai fazer uns 8, 9 anos já. Por aí. E no próximo ano a gente vai, inclusive, lançar uma plataforma nova, no final desse ano, na verdade, onde a gente vai simplificar ainda mais o mercado de cloud. Então, a Infinity é uma empresa de hospedagem em nuvem. Então, a gente trabalha com hospedagem de plataformas web, principalmente e-commerce, mas aplicações também, como back-end de celulares, sabe? Tipo, banco de dados e coisas do tipo. A gente costuma trabalhar com isso. A gente também tem o serviço de consultoria DevOps, que é o nosso serviço que o Ale encabeça. Exatamente, quando você tem uma aplicação que seja mais complexa, ou que você precisa de uma atenção especializada, focada no teu negócio especificamente, que não está diretamente relacionada a um site, mas uma plataforma completa, um serviço um SaaS, que é um serviço que está online ali, esse é o trabalho que a gente faz, a gente gerencia para você a infraestrutura. Porque uma coisa que o Norton falou que eu achei muito interessante é que quando você começa a pesquisar nuvem, você vai acabar caindo em nomes como AWS, Google Cloud, e outros nomes aí você pensa, caramba, como é que eu entendo esse negócio? Para vocês terem ideia, tem até uma profissão nova chamada engenheiro de plataforma, que é o cara que aprende a mexer com essas coisas. Então a nossa ideia é justamente isso, é facilitar a sua vida na hora que você tiver que trabalhar com esse tipo de coisa. Aí a consultoria DevOps, que é quando a gente encabeça isso e arruma para você, deixa tudo em ordem.
Sensacional. Basicamente, a Infinity pega a nuvem e transforma ela num algodão doce para as pessoas, né? Quase Que isso. Bem isso péssimo mesmo. trocadilho. Mas é bem isso Mas eu mesmo. gostei. Porque Dá para é muito usar, hein? difícil. É Dá muito para difícil você usar. trabalhar. É muito difícil trabalhar com nuvem. Tem muitos provedores, muito termo técnico, muito jargão. E aí você fica perdido muito fácil. E aí você acha que você está bem, na verdade você está escolhendo uma péssima solução. Então, assim, é complicado. É um mercado difícil de entender como funciona. E mesmo caçando no Google, mesmo no YouTube, você fica mais confuso. Então a gente tenta Exatamente. simplificar isso. Igual você falou, Lucas, transformar a nuvem no algodão doce para ficar facinho. E vamos tentar Porque fazer isso hoje aqui no episódio. Fala, Alexandre. Legal. é porque eu ia dizer, né, que a nuvem é o computador de outra pessoa, tá? Já Não aproveita esquece disso. então, já aproveita então, porque realmente isso é uma dúvida, como eu disse, né? Eu estava até para o pessoal que está ouvindo a gente e assistindo a gente aí, eu estava comentando com os meninos antes da gente começar a gravação que eu vou aproveitar para fazer uma consultoria gratuita. Vamos lá, pessoal, vamos explicar então qual que é esse conceito de nuvem. Porque quando eu vi isso a primeira vez, o pessoal falava, eu imagino não, eu sei que é também, né? Mas eu imaginava o Google Drive, o OneDrive, que você vai lá, hospeda lá, guarda os arquivos e não precisa guardar na sua máquina, você guarda na nuvem, né? Acabou que depois a gente foi percebendo que vieram outras soluções que hoje, que eu acho que praticamente revolucionaram o mercado em relação a isso, principalmente para desenvolvedores. E eu queria entender isso, efetivamente. Eu acho que quem começou essa tendência, se eu não me engano, foi a própria Amazon, né? Vocês podem me corrigir se eu estiver errado. E essa questão de nuvem para desenvolvedores, para desenvolvimento de aplicações online. Queria que vocês trouxessem, simplificassem isso um pouco, né? O que é essa nuvem, tirando essa do Google Drive, né? Me explica um pouquinho o que é hospedagem em nuvem, o que é soluções em nuvem, o que é essa tal dessa nuvem, né? Legal. Como o Ale falou, é o computador de outra pessoa. É o computador de Jeff Bezos, o dono da Amazon. Exatamente. Não. É porque a gente tem os dois termos, né? Cloud e temos o computing. O nosso slogan, inclusive, é Cloud Computing Simplificado, porque a gente foca na computação em nuvem. A nuvem em si é um termo muito genérico. Significa que é algo que está remoto e algo que, em teoria, deveria se escalar de forma infinita. Então, o Google Drive da vida, você vai lá, vai colocando os arquivos, você não se preocupa como que ele está armazenado, você sabe que ele está lá. E você consegue acessar de qualquer lugar. Então, o princípio da nuvem é isso. É colocar um arquivo ou algo do tipo online e poder acessar de qualquer lugar que você quiser. Esse é o princípio da nuvem. Tá? Geralmente, essa nuvem ela é composta de servidores, data centers, né? São prédios como esse que você vê aqui, são gigantescos e tem infraestruturas de ar-condicionado, de energia, assim, a nível de guerra mesmo. Quanto é que se um dia acontecer um apocalipse zumbi, corram para um data center, lá Vai é para um data provavelmente center, um lugar gostei. que você vai sobreviver. Eles são preparados para isso mesmo, não para ataque zumbi, mas para desastres naturais, bem graves mesmo. Do tipo, a gente tem data centers por aí, cara, que suportam terremotos em magnitudes absurdas, tipo aquele da Turquia, entendeu? Então, assim, é um lugar muito seguro, vamos dizer, né? E lá ficam vários computadores ligados 24 horas e eles processam ou armazenam. E aí lá você coloca suas informações e suas aplicações. O cloud computing é a computação em nuvem, ou seja, você conseguir computar num ambiente remoto e acessível a qualquer lugar. Então, a cloud computing ele veio, né, igual você comentou da Amazon lá em 2008, a Amazon lançou o EC2, né, que era a plataforma de computação em nuvem deles, onde você poderia ter um servidor, ou seja, uma maquininha, né, e você poderia rodar o que você quisesse nessa máquina lá no data center deles, sem ter que se preocupar em comprar esse computador, né, porque até então, antes disso, você deveria comprar, se você fosse uma empresa ou tivesse um laboratório em casa, você comprava um computador especializado, com um servidor, e colocava lá para rodar, e tinha que contratar energia, tinha que colocar redundância, tinha, enfim, garantir ali toda a infraestrutura física dele. Com a invenção da cloud computing, você aluga. Então você chega lá e fala, eu quero um servidor nessas especificações. Eles têm lá disponível para você, clicou num botão, está disponível de forma quase que imediata. Tá? Então essa é a vantagem do cloud computing. Tá? É você não ter custos com alocação de capital. Né? Você tem somente uma mensalidade ali que você paga, e aí você aluga aquele hardware, né? Ou seja, aquele servidor que está rodando ali dentro de um ambiente extremamente profissional, como, por exemplo, o ambiente da Amazon. Né? A Amazon foi uma das primeiras, se não a primeira, a lançar esse tipo de serviço no mercado, e hoje em dia, praticamente, líder de mercado aí, com mais de 60% de market share, se eu não estiver enganado. Mas existem vários outros. A gente tem Google, a gente tem DigitalOcean, a gente tem a Microsoft com o Azure e tudo mais. Então, são vários players no mercado aí que trabalham com a computação em nuvem. É isso aí.
Muito legal, cara. Eu lembro que quando o pessoal comentava sobre essa questão da Amazon, eles disseram que literalmente a Amazon tinha servidores próprios, né, que era dela, e aí ela percebeu que havia uma utilidade melhor para aquilo, e foi quando ela começou a oferecer esse espaço vago, digamos assim, para terceiros. E aí foi quando virou um negócio. É isso mesmo, né? Exato, exato. A Amazon.com, né, que é o e-commerce da Amazon, que foi como a Amazon nasceu, ela se tornou grande demais. E um grande problema que eles tinham era justamente os servidores, porque para poder crescer a infraestrutura deles, eles tinham que ficar alugando o espaço e colocando mais máquinas e falaram assim, pô, deve ter um jeito mais fácil de fazer isso, né? E aí eles viram que era uma dor de praticamente todo o setor de varejo. Que se escalava, né? Ou seja, qualquer aplicação, na verdade, web, que se escalava demais, tinha essa dor. Você tinha que fazer vastos investimentos, né, Ale? Coisa de milhões de dólares para você conseguir comprar esse hardware, né? E alocar e pagar por estar alocando esse lugar. Então a Amazon falou, putz, essa dor não deve ser só minha, né? E aí na filosofia lá da Amazon deles serem tudo, né? Eles são o frete, eles são o método de pagamento, eles são, então assim, eles foram e iniciaram a AWS, né, que é a Amazon Web Services, que seriam os serviços web da Amazon, que é onde tem o data center e todos os serviços que vão até hoje em dia, além somente da computação em nuvem. Tem muitos serviços agregados ali que vai até inteligência artificial, coisa do tipo. E aí eles começaram a oferecer para o mercado, e se não me falha a memória, se eu não estiver incorreto, eu acho que é a maior fonte de recursos, né, fonte de renda que a Amazon tem, maior do que a própria É a Amazon. maior fonte de receita deles hoje, se eu Uma não me fonte de engano, é receita. isso mesmo. Exatamente. É a AWS. E Exato. que sensacional, né, cara? Mas aí agora vamos trazer um pouquinho mais para a prática. Vamos lá. Acho que até talvez o Alexandre possa fazer alguns apontamentos nisso, porque está mais na área dele aí dentro da Infinity, né? Eu vou começar um negócio e aí eu vou desenvolver uma plataforma, um aplicativo, versão web lá, que vai ter uma plataforma para o cara acessar no desktop dele, também uma versão para aplicativo. Eu preciso, para fazer isso, ter algum tipo de servidor em nuvem para fazer necessariamente? Como é que funciona isso na prática? Por que o pessoal comenta tanto que para quem desenvolve a nuvem é tão relevante? Por que ela se tornou relevante assim? Não é que você precisa, não é uma regra, mas é interessante que você tenha. Se você tiver capital para isso, é interessante, porque a nuvem ela te dá algumas vantagens. Por exemplo, digamos que você já desenvolveu a tua aplicação e você está em fase de validação do mercado. E aí, por alguma razão que você, sei lá, uma razão qualquer aleatória, acontece um problema com o servidor que você está hospedando essa tua aplicação, ou cai a internet do data center, ou sei lá, qualquer coisa assim, que seja uma coisa física mesmo, de verdade, algo que acontece. Se você estiver na nuvem, isso dificilmente vai te impactar. E aí, como você ainda está em fase de validação do mercado, a tua aplicação não sai do ar. Porque problemas que podem acontecer, que são normais na TI, dentro do ambiente de nuvem, eles têm um impacto muito menor, se é que acontecem. Por exemplo, um problema de hardware físico não vai acontecer, isso não vai te impactar, porque a tua aplicação ela pode ser facilmente migrada para outro lugar sem que você nem veja, de forma completamente transparente. Mas assim, o bom é você ter esse ambiente. Só que, é claro, ele é um ambiente mais caro, né? É um ambiente em que redundância custa caro. Então, se você quer uma coisa que seja 100% garantida, você vai pagar por isso. Por isso que se você está começando uma aplicação, você não necessariamente precisa colocar algo direto numa Amazon da vida. Você pode pegar e hospedar isso na tua própria máquina, na tua própria casa, enquanto você está desenvolvendo, ou mesmo num GitHub da vida. Né? Por exemplo, tem serviços do GitHub que você consegue hospedar uma página web lá de forma gratuita. Né? Uma API pequena você consegue colocar em lugares menores, né? Ou mesmo em planos de hospedagem menores, você consegue. Então tudo varia de acordo com a tua necessidade e o teu momento. Se o teu momento é um momento em que você já está fazendo dinheiro com isso, então vale a pena sim você começar a pensar em levar para a nuvem, porque a nuvem vai te dar estabilidade. E numa fase crucial do teu negócio, quando você está lançando o teu produto, quando você está captando cliente, quando você está ganhando ainda confiança, a nuvem vai te dar essa confiança. Você vai pagar um pouco mais por isso, mas às vezes isso é o que garante o sucesso da tua marca e do teu produto. Então vale a pena nesse sentido. Mas, como eu falei, se você está em projeto inicial, em fase inicial, não tem necessidade de você já investir tanto indo para uma coisa em nuvem. Mas, se for uma coisa, se o teu time já estiver ganhando dinheiro, então vai para a nuvem que vai ser a melhor sacada possível. Se já está começando a ter clientes, né? Se você já tem usuários de repente da solução, acho que é muito mais seguro você de repente fazer esse investimento do que evitar um gasto, né? Aquele barato que sai caro no final das contas. Exatamente. Tem alguma questão relacionada à segurança também, né? Eu acho que essa questão de computação em nuvem está muito relacionado a
requisitos de segurança, a metodologias, por exemplo, hoje praticamente tudo roda em nuvem, se a gente for parar para pensar, né? E-mail roda em nuvem, sites estão em nuvem, aplicações, a maioria das que a gente acessa estão em nuvem, a nossa vida inteira está na nuvem, se a gente for parar para pensar, né? Como é que fica a parte de segurança, né? Existe alguma relação dessa questão de segurança da informação, segurança de dados com hospedagem em nuvem? Então, já que você comentou segurança, eu vou opinar um pouquinho. Eu vim muito da área de segurança, então eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso. A nuvem em relação à segurança. A nuvem ajuda, facilita? Ela facilita. Por quê? Vamos lá. Se você vai hospedar a sua aplicação num provedor local, vamos supor, na sua região aí, que tem poucos habitantes, etc. Qual a garantia você tem de que eles estão seguindo boas práticas ali? De que qualquer de que eles estão ali com um sensor de retina, sensor digital, a câmera, sistema de monitoramento completo, etc. Você não tem muita garantia disso, né? Agora, quando você está na nuvem, por exemplo, numa AWS da vida, cara, você conseguir acesso a um servidor desses é como se você tentasse invadir uma agência federal, sabe? Uma coisa assim, ultra top secret, sabe? É muito difícil de você conseguir ter acesso físico às máquinas, justamente por conta da importância estratégica que esse centro de processamento de dados, né, que são esses data centers, possuem. Então, por exemplo, quando a Amazon lá em North Virginia, ela dá problema, a gente ouve dos clientes o seguinte: a internet parou de funcionar. Exatamente. Porque tem tanta coisa rodando ali dentro que o cara ele não chega bem e fala assim, meu site está fora do ar. Não, tudo está fora do ar. Porque, se eu não me engano, são 70% do tráfego. Né, do tráfego da internet passa por lá. Então, quando dá um problema lá, dá um problema geral. Então, para você garantir, né, estrategicamente falando, que esses dados continuam acontecendo, porque, cara, se acontecer um meteoro cair exatamente em North Virginia na AWS, a gente para a economia de muito país. Esse é o nível da importância estratégica desses setores. Então, tem um papel fundamental na questão de segurança, principalmente física, dos seus dados, tá? De que ninguém ali não autorizado vai ter acesso a eles, tá? Mas também tem a questão de boas práticas, né? Muitas das coisas, por exemplo, a AWS ela vai forçar, a AWS é um exemplo, tá, gente? Tem vários outros provedores, mas muitos provedores em nuvem, eles vão garantir, né? Ou seja, vão te instruir, ou se não forçar, você a seguir algumas regras de segurança muito rígidas, do tipo, não vou permitir que você consiga executar uma máquina com a senha ABC123. Você vai ter que usar uma chave. Você vai ter que colocar um firewall e você vai ter que explicitamente liberar uma porta. Eu não vou deixar o tráfego da web inteira acessar seu servidor. Eu vou travar e você vai escolher qual porta que você vai querer. Então, tem muito dessas questões de seguir um framework, né? Seguir um conjunto de regras para poder conseguir fazer, assim, o lançamento da sua aplicação web. Então, a nuvem, ela ajuda, sim, mas ela não garante, tá? Segurança é uma questão de cultura. Segurança não é uma questão de instalar um plugin ou colocar em nuvem e tá tudo certo. Não. Segurança é uma questão de cultura. Você tem que estar sempre, colocar na cabeça o seguinte: um dia você vai ser invadido. Não é questão de si, é questão de quando. Então é só pensar o seguinte: como que eu faço para deixar difícil? Então, às vezes a invasão não acontece por conta da nuvem. Ela acontece porque alguém pegou o telefone e falou: eu sou o Bruno, eu sou da TI aqui e preciso da sua chave para poder acessar tal coisa na engenharia social. O cara não acessou, não escreveu uma linha de código, nada. Ele pegou um telefone, ligou para uma pessoa estratégica ali dentro, a pessoa, ela foi, como é que vamos dizer, né? Inocente. E acabou achando... Exatamente, ingênuo. Exatamente. Foi ingênuo ali e acabou passando o acesso indevido. Então, segurança é uma questão de cultura. É uma coisa que você tem que ter desde lá do início, tá? Desde a pessoa que atende o telefone até a pessoa que realmente fecha as vendas ou, enfim, toda uma questão de estruturação, tá? Sensacional. E a gente até aproveitando, né? Eu fiz uma participação no Infinity Cache e a gente falou exatamente sobre proteção de dados, LGPD ali. Pessoal que não viu o episódio, vale a pena procurar. Depois a gente vai colocar o link aqui embaixo na descrição também. E uma das coisas que mais chama atenção quando se trata de segurança da informação e proteção de dados é que a maioria das situações graves acontecem por descuidos mesmo. Não é um hacker tentando fazer alguma coisa, não é uma coisa maliciosa ou de má fé. É um descuido, uma desatenção de alguém em algum momento que vai gerar aquele problema, né? Então, bem legal. E aí, uma dúvida que me surgiu enquanto a gente conversava é a seguinte: a gente falou sobre esses servidores, as várias opções, a AWS, tem a do Google também. Qual que é
aqui já trazendo até para o cenário da Infinity mesmo, né? Qual que é o papel da Infinity nisso? Então, a Infinity não é uma nuvem, a Infinity não é um servidor, né? Qual que é o papel de vocês em relação a conectar com esses servidores? Onde é que vocês entram? Por que eu vou, por exemplo, até para vocês aproveitarem e explicar o que a Infinity faz na prática, né? Por que eu não vou direto na AWS e contrato lá? Por que eu deveria ir na Infinity fazer através de vocês? Qual que é a diferença que tem? A Infinity ela tem um propósito de ser uma mistura de concierge com um Airbnb. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai garantir que você esteja na nuvem da forma correta. Tá? Então, o que é correto? Correto significa que você não vai gastar demais e nem vai gastar de menos. Não vai errar demais nem vai errar de menos. Então, o que a Infinity faz? Ela facilita o teu acesso à nuvem. Então, ao invés de você ter que ir lá numa AWS, numa Google da vida, entender o que são servidores, fazer uma conexão SSH, instalar os softwares e tudo mais, você não faz nada disso. Você paga uma mensalidade que é muito mais barato do que você ir até os data centers, porque a gente tem economia de escala também, né? E a gente te entrega a plataforma pronta. Ali vai ter um painel todo bonitinho, vai ter métricas, vai ter o seu gerenciador de arquivos, igual como se você estivesse no seu computador mesmo. Você vai conseguir mover arquivos ali, você vai conseguir criar banco de dados, tudo de forma completamente intuitiva, inclusive com painel próprio agora, a gente tem um painel que a gente mesmo desenvolveu. Então você tem toda essa facilidade, você consegue lá e instalar um WordPress, por exemplo, uma plataforma de sites, clicando em 2, 3 botões. Muito mais fácil do que se você tivesse que ir diretamente às nuvens, né? E além de tudo isso, a gente também inclui recursos ali que ou seriam muito caros ou muito técnicos para que você configure dentro do seu plano sem custo adicional. Então, por exemplo, você tem ali um website firewall profissional. Então, é um firewall, literalmente, uma barreira ali, um guardião, que vai filtrar todo o trânsito que chega até a sua aplicação para garantir que a sua aplicação não seja invadida. Vai ser 100% a prova de bala? Não, vai deixar muito difícil. E aí o cara, geralmente o hacker desiste, porque ele fala assim, putz, esse site está protegido, tá? Eu não vou gastar meu tempo aqui, né? E aí a gente também inclui backups, né? Que é uma coisa assim tão boba, né, gente? Pô, backup, como assim, né? E se a gente vira e mexe casos aí de ransomwares, né? De roubo de informações, e as pessoas não tinham backup. Backup é uma coisa tão boba, cara. Eu lembro de eu fazendo backup com um disquete 20 anos atrás. Então, assim, e as pessoas até hoje não fazem isso. E a gente tem garantia de backups ali de múltiplas regiões. Então, se caiu um meteoro lá na Amazon, você vai perder todos os seus dados. Não com a Infinity, porque a gente tem backups em outras regiões, ou seja, isolados geograficamente, justamente para que você não perca seus dados. Entendeu? Então, são várias coisas que a gente vai colocando no produto para deixar tudo bonitinho, empacotadinho ali, com uma interface legal, todo arrumadinho. Se você precisar de um suporte, a gente vai te responder em 25 minutos, 24/7. Então é isso. Então é uma mistura de atendimento VIP com um excelente estadia na nuvem. Né? Exatamente. Você imaginou, Lucas? Você imaginou você fazer tudo isso que ele falou sozinho? Criando uma conta na Amazon? Você criou uma conta na Amazon, você chega naquele painel lá que tem, sei lá, 70, 80 produtos diferentes lá dentro. Saca? Então essa é a ideia, te pegar pela mão e te entregar a melhor experiência possível. Muito legal, cara. E me fala um pouquinho já da experiência de vocês. A gente pode começar pelo Alexandre, né? Como é que vocês entraram nesse mundo da tecnologia, cara? Rapaz, com Mega Drive. Nossa! Exatamente, basicamente foi isso. Não, mas brincadeiras à parte, assim, né? Eu entrei no mundo da TI porque um tio meu me apresentou um computador, um Compaq antigo, e ele disse assim: ó, esse aqui é o meu computador, vem cá ver. E ele deixou eu fuçar a primeira vez, eu tinha, sei lá, uns 13, 12 anos. E aí eu comecei a mexer, mousezinho e tal, Windows ME. Lembra daquele Windows ME? É uma porcaria, horrível. Não é da minha época, tá? Só pra dizer, eu sou bem novinho. Ele lembra. Tá bom, talvez nenhum dos dois aí lembrem, mas tudo bem. Enfim, então eu brincava naquele Windows lá e tal. Eu já tinha brincado antes no Windows 3.11. Esse eu tenho certeza que os dois só devem ter brincado, visto vídeo no YouTube aí. E aí isso trouxe interesses. Depois disso eu ganhei o Mega Drive, comecei a jogar e fiquei viciado, fascinado por essa sei lá, essa tecnologia diferente, ter contato com tecnologia. Isso uma coisa foi levando a outra. Aí aquele cursinho básico de informática, o professor de informática deu 2 tapinhas no ombro e disse, vai nessa área aí que você tem futuro. E assim foi. Eu estou trabalhando com hospedagem de site desde 2004, quase fazendo 20 anos aí, ano que vem faz 20 anos de área. Já trabalhando como administrador de sistemas, né? Linux, sistema operacional, tela preta, aquela coisa doida assim que você vê nos filmes, basicamente é isso aí. Estou na área já há bastante tempo. Denunciou a idade, né, Norton? Ele denunciou a idade dele agora. De Você graça. tem 20 anos. De graça, Ninguém forçou nada.
E você, Quase 20 Norton, anos de como é que foi? carreira, viu? Se você veio pra Infinity, tá vendo só qual que é o naipe da galera que te atende aqui, ó? Olha o nível, né? Olha o nível dos caras. Aí, ó. Pois é. Enfim, como é que eu entrei? Cara, difícil falar isso, mas vamos resumir assim. Um dia eu tava mexendo no PC, eu queria jogar uns joguinhos, na época eu tinha, sei lá, 8 anos, 7 anos, e aí apareceu aquela mensagem assim, o seu Windows não é original. Nossa! Aí eu olhei pra aquela mensagem e falei assim, é? Vamos ver. ver então. Eu já comecei direto na área de segurança. Então, já no primeiro dia mexendo com TI, assim, né? Vamos dizer assim, eu oficialmente entrei para pesquisar, para poder aprender. Já era sobre crack, keygen e serial number e como é que A galera funcionava o de hoje, mecanismo de segurança. a galera de Entendeu? hoje nem sabe o que é isso, cara. Pois é. O Norton vai sair daqui preso, né? Porque ele já falou de pirataria, de crack, do Total. nada. Total. Não, aí Não, primeiro época software que eu diferente, escrevi foi um vírus. Olha O só. primeiro software que eu escrevi foi um vírus. Um ponto bate para poder ficar reiniciando o PC quando era a vez da minha irmã mexer no PC. Olha só, cara. Que sacanagem. Ou Que ficar sacanagem. abrindo a coisinha do CD, vocês lembram? A Tinha gaveta do CD lá. a gavetinha do CD, pra poder ficar abrindo assim, aleatoriamente, para causar medo. E ela jurava que era um fantasma. Ela saía desesperada chamando alguém para poder resolver. Um ponto bate. Depois Legal, disso aí eu cara. mexi com muita coisa, mexi com vários jogos na época, né? Porque eu tinha 7, 8 anos, era o mundo, né? Lúdico de criança. E aí eu mexi com jogos, na hora que tava no jogo eu falei assim, cara, será que eu consigo ultrapassar esse jogo? Será que eu consigo montar um botzinho, ou eu consigo ganhar vida, coisa do tipo. E aí mexi com linguagem de programação bem baixo nível, né? Porque geralmente jogos mexem com isso. E mais pra frente aí, continuei caminhando na área de segurança e desenvolvimento, até que em 2014 eu fundei a Infinity, porque na época eu tinha uma dificuldade muito grande, eu tinha um SaaS, né, um sistema de lojas virtuais na época. Eu tinha muita dificuldade com hospedagem, eu falei, cara, não é possível que ninguém conseguiu fazer isso aqui mais fácil. Mesma ideia que a Blast teve na época, eu falei assim, putz, tem que ser mais fácil de mexer nisso. E aí eu descobri que era uma dor de muita gente. Eu falei assim, putz, então vamos fazer isso, vamos tentar fazer direito. E até hoje eu não acho que a Infinity é a única que faz direito. É assim que todo empreendedor faz, né, cara? Ele encontra uma dor, um problema e tenta resolver. E oferece isso para o máximo de pessoas possível com a maior qualidade e o menor preço possível. Exato. É isso que Nem é todos. Infinity, né? Nem todo empreendedor. Mas legal, pessoal. Agora para a gente ir para a nossa perguntinha final, que a gente sempre faz aqui nos nossos episódios, é uma perguntinha muito simples, não tem necessariamente relação com o tema, tá? Mas eu queria ouvir de cada um de vocês, tá? Qual que é o maior desafio de vocês hoje? Pode ser algo pessoal ou pode ser algo profissional. Pode ser, meu maior desafio hoje é ir para academia todo dia, sei lá. Ou pode ser algo profissional, vai atingir tanto de receita, atingir tantos clientes até, enfim, né? 2 opções aí. Pode começar você, Alexandre, por favor. Cara, eu tô pensando na lista aqui na cabeça, porque desafio tá cheio, né? Eu quero o maior. Desde perder a barriga até começar a caminhar todo dia, né? Uma vez que você vai... Talvez um esteja relacionado com o outro, né? Pois é, olha, talvez, é verdade. Olha, então, esse é um desafio, ter uma vida mais saudável, né? Esse é um baita desafio. Acho que muita gente deve pensar assim, né? Mas assim, cara, eu acho que pessoalmente falando, assim, ter uma vida mais saudável seria um win-win tremendo, seria muito bom, né? Profissionalmente falando, o maior desafio que a gente tem hoje, que eu tenho hoje particularmente, eu acredito que seja estar constantemente atualizado, porque a nossa área, a área da TI, é uma área que ela muda muito rápido. Né? Ano passado a gente pensava de um jeito na Infinity, hoje a gente pensa de outro. Eu falo assim, a gente fala da Infinity porque eu tô em casa na Infinity, né? Eu trabalho com o Norton já há 4 anos e eu tô em casa, assim, o Norton é meu irmãozão aí, né? E aí eu penso que isso é um baita desafio para mim, pensando, né, porque eu não tenho a preocupação que ele tem, né, de como gestor e tudo mais. A minha preocupação é trabalhar, mas trabalhar direito, estar atualizado para trabalhar direito e continuar entregando qualidade, continuar entregando confiabilidade, isso é um baita de um desafio. Então eu acredito que da minha parte seria isso. Sensacional. E perder a barriga também. Fala, Norton, qual que é o teu maior desafio hoje, cara? Meu maior desafio tem nome, se chama Murphy.
explica agora, porque eu não faço ideia do que é. Eu acho que é piada interna. Não, cara, é tem um negócio chamado Lady Murphy. Murphy. Lady Murphy fala o seguinte: se uma coisa pode dar errado, ela vai dar errado no pior momento, da pior maneira possível. Exatamente. Se pode, ela vai dar. Incrível, é incrível. Cara, é tipo assim, não é possível, mas os meus antepassados ou as minhas gerações antigas, eu devo ter sido uma pessoa muito ruim. Porque o desbalanceamento do carro é muito grande. Porque às vezes acontecem uns problemas, cara, que a gente fala assim, não tem como isso ter acontecido. Porque sabe aquela situação que para poder dar um problema, tem que ter tido problema, 5 problemas diferentes com 0,1% de chance? Exato. Aí eles concatenam e eles atingem aquilo. Eu tô te falando, tem alguém lá em cima que fala o seguinte, como é que eu vou dificultar a vida dessa pessoa mais um bocadinho? Peraí que eu vou fazer isso aqui parar de funcionar sem razão. E como você é o resolvedor de problemas, né? Só pinga pra você no final das contas. Às vezes a gente chega pro cliente, tipo assim, a gente faz o melhor que a gente pode, cara. A gente é muito chato com questão de qualidade. Eu vi isso no Ale quando eu contratei ele. Falei assim, cara, esse aqui tem perfil de Infinity. Porque a gente é muito picuinha com qualidade. Então a gente gosta de fazer super bem feito. Você vê um código que a gente faz, cara, na linguagem mais tosca possível, a gente faz extremamente bem estruturado. A gente é muito caprichoso que a gente faz. E mesmo fazendo tudo bonitinho, de acordo com... Cara, melhor do que o livro, porque muitas vezes quem escreve o livro somos nós. E realmente, a gente realmente desbrava muita coisa que ninguém mexe, a gente faz, sabe? E mesmo assim, fazendo tudo bonitinho, às vezes dá um problema que eu chego pro cliente e falo assim, qual que é a chance disso ter acontecido? Sério, deve ter, qual que é a estatística disso? Porque é tipo 0,01% de chance, acontece. A gente passa por muitos desses BOs, então eu acho que meu maior desafio é espiritual. Tem que aumentar teu nível de contato com a espiritualidade para resolver isso aí. Eu tenho que benzer uma base diária. Sensacional, cara. Bom, pessoal, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui para participar do nosso episódio. Cara. Muito legal conversar com vocês mais uma vez e que seja o primeiro de muitos, viu? A gente agradece o convite. Sem dúvida. Sensacional. Se você curtiu esse episódio, eu só vou te pedir 2 coisinhas, né? Eu sempre peço aqui no final dos episódios, que é para que você que está ouvindo ou assistindo a gente se inscreva, seja na plataforma de podcast ou no canal do YouTube, e também compartilhe, já que a gente está nessa segunda temporada aqui do SafeCast, leve esses episódios para mais pessoas, né? Porque o número de visualizações para a gente é um indicador muito importante que estamos no caminho certo. Então isso é muito importante para a gente. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima.